Olá, irmãos e irmãs, líderes da Associação Planalto Central. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Nesta aula vamos tratar de um tema fundamental, a doutrina da salvação. Comecemos falando da importância deste assunto. Irmãos queridos, não há um ponto que precisa ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência e estabelecido com mais firmeza na mente de todos nós, do que a impossibilidade de o ser humano caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores boas obras. Sabe por quê? Porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, básico ao adventismo do sétimo dia é o princípio de que no Evangelho a salvação humana não é feita pela lei ou pelas obras humanas, mas unicamente através da graça salvadora de Deus. A crença adventista aceita a Cristo como substituto e exemplo do homem, do ser humano, nesta ordem irreversível. A fé em Cristo como nosso substituto diante de Deus provê nossa justificação como ato de declarar o crente arrependido, justo diante de Deus. De fato, amigos, justificação é visto como o oposto de condenação. E eu quero ler para isso alguns textos bíblicos importantes. Comecemos com Romanos capítulo 5, versículo 16. Você tem a sua Bíblia? Tome a sua Bíblia e me acompanhe. Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Importante esse texto, mas há um outro também que é importante, Romanos 8,1. Olha só. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ainda para o verso 33 e também o 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você percebeu a beleza desses textos? Mas além disso, irmãos, a base para a justificação do crente não é a sua observância da lei, mas a obediência sem pecado de Cristo. Eu quero conferir isso em Romanos 5, 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Irmãos queridos, isso é essencial no pensamento adventista. Além do mais, nós adventistas entendemos que a salvação se fundamenta em Cristo. E ponto final. Amigos, embora teólogos e outros pesquisadores adventistas possam diferir em opinião no que diz respeito a certos detalhes da compreensão do Evangelho, e diferenças podem ser encontradas entre teólogos de outras denominações, precisamos entender que há unidade no que diz respeito à doutrina da justificação e salvação, unicamente mediante a fé em Jesus Cristo. Bom, após esta pequena introdução, eu quero agora responder a uma pergunta muito importante, que é a seguinte: por que precisamos de salvação? Por quê? Eu tenho algumas respostas. Número 1, precisamos de salvação porque estamos condenados diante de Deus, estamos alienados dele. Vamos ler sobre isso? Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, nós somos rebeldes nas intenções e nas ações. Por isso estamos alienados de Deus e das pessoas. Até mesmo nossas justiças
são trapos de imundícia. Quer conferir isso? Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64. Observe a contundência do ensino do profeta a este respeito. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Irmãos, no íntimo do nosso ser, nós somos corruptos. Eu quero ler ainda um pouco sobre isso. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Você precisa ter a sua Bíblia, um bloco de notas, um caderno para tomar anotações do que estamos falando. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. Irmãos, isso significa que da nossa parte, nenhum sacrifício, nenhuma oferta, nenhuma devoção, nada, absolutamente nada pode restaurar o relacionamento quebrado com Deus. E ainda, para piorar a situação, o pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano. Segunda resposta à pergunta, por que precisamos de salvação? Irmãos, precisamos de salvação porque estamos alienados do nosso verdadeiro eu. Amigos, somos tremendamente prejudicados por nossas dúvidas, os nossos conflitos constantes. O pecado faz com que nós desconheçamos a nós mesmos. Carregamos uma culpa que, em algumas circunstâncias, tira o nosso sono, tira a nossa paz. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1, nós estamos presos num jugo de escravidão. Ou como diz Pedro em 2 Pedro 2,19, somos escravos da corrupção. Terceira resposta, precisamos de salvação porque estamos alienados uns dos outros. Irmãos queridos, os relacionamentos humanos estabelecidos originalmente por Deus estão sob constante suspeita. Eu quero ler sobre isso. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Vamos lá para o apóstolo Paulo de novo, no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Olha aqui, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza, de maldade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que coisa terrível! O pecado, irmãos, faz com que queiramos procurar benefícios para nós mesmos e querer crescer à custa dos outros. Somos desconfiados, invejosos e muitas vezes astutos, insensíveis, cruéis. Como diz Jeremias, somos desesperadamente corruptos. Quarta resposta, precisamos de salvação porque estamos alienados do mundo criado. Sabe que Deus nos encarregou o domínio do mundo criado. Quer ver sobre isso? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, destaca a responsabilidade que Deus colocou em cada um de nós. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Irmãos, Deus nos encarregou o domínio do mundo criado. Mas o que aconteceu? Em vez de administrar a criação, nós a exploramos.
Estamos devastando os recursos do mundo e consumindo-os para os nossos fins egoístas. Estamos destruindo a terra com as nossas ganâncias. Em resumo, irmãos, estamos totalmente perdidos. Somos incapazes de ajudar a nós mesmos, pois vivemos em estado de alienação. Eu quero enfatizar esse aspecto lendo Romanos capítulo 5, versículo 1. Estamos em total estado de alienação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa paz de Deus, irmãos, estamos alienados. Agora, diante desse cenário trágico, sabe o que aconteceu? Deus tomou iniciativa. Sim, irmãos, as boas novas é que Deus tomou iniciativa para nos salvar. Ele veio até nós em nossa perdição e nos ofereceu a sua salvação em abundância. O Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho reverte toda a compreensão e todo o empreendimento humanos. Por natureza, nós operamos no princípio do resultado. A recompensa deve corresponder à performance. Mas o que o Senhor nos oferece? O que Ele diz? Romanos 6, 23, eu vou ler aqui. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além do mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Evangelho nos mostra que Deus é generoso em seu amor, extravagante, muito além de nossa compreensão. Através da Bíblia, Deus toma a iniciativa para nos salvar. Por exemplo, no Éden, ele pergunta: onde você está? Gênesis 3:9. No Egito, ele resgata seu povo da escravidão. Êxodo 12, 37 a 41. Na Babilônia, ele novamente intervém e traz seu povo do exílio. 2 Crônicas 36, 22 e 23. Diante da iniciativa de Deus, irmãos, qual deveria ser a resposta humana à graça? Bom, enquanto que a morte de Cristo redime o mundo e paga a penalidade de cada pecado, infelizmente, nem todas as pessoas desfrutam da salvação. Por quê? Pelo simples fato de que Deus não coage, não pressiona. Deus não nos força, nem mesmo para o nosso bem. Deus providenciou a salvação como um dom, mas Ele não força esse dom sobre nós. Ele fez a reconciliação, mas nós temos que concordar em sermos reconciliados. A resposta humana à graça centraliza-se na fé, e a essência da fé é confiança. Na Bíblia, um grande exemplo de fé é Abraão. O que é dito de Abraão? Eu quero ler dois textos. O primeiro é Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis 15, 6 é um dos textos mais poderosos falando da fé no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Agora pula para Romanos capítulo 4, versículo 3. Olha a beleza desse texto. Agora, na teologia do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. No contexto da aliança feita por Deus, irmãos, a fé do patriarca Abraão não é meramente um assentimento intelectual, mas uma total resposta de confiança na promessa da palavra de Deus. A fé se manifesta na prontidão em submeter-nos a Deus e sua palavra. Num ato de fé, Abraão estabelece relacionamento com Deus e a obediência é resultado da fé. Confiramos sobre isso em Hebreus capítulo 11, versículo 8. O livro de Hebreus capítulo 11 nos apresenta esse aspecto da fé deste grande homem, o pai da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. A fé do patriarca Abraão levou à obediência.
a qual se manifestou em ações, por exemplo, a circuncisão. Irmãos, no sentido bíblico, fé nunca é apenas uma questão mental, mas sempre é a fé que atua pelo amor, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 6. Nessa altura, irmãos, é necessário fazer um esclarecimento. Não há mérito na fé em si. Não somos salvos pela nossa fé. Somos salvos pela graça de Deus, diz Efésios 2:8. A fé é o meio, é o instrumento pelo qual nós reivindicamos o dom da salvação de Deus. Apenas a cruz é a nossa salvação. A fé é a nossa aceitação pessoal da cruz como um ato decisivo de Deus em nosso favor. Sem a intervenção divina, irmãos, ninguém viria a Ele. Quer ver sobre isso? João capítulo 6, versículo 44. João capítulo 6, versículo 44, diz algo muito importante a esta altura da nossa aula. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós não possuímos nem mesmo o desejo de ir a Deus, irmãos. A nossa vontade é tão corrompida que nós continuamente escolhemos apenas o mal. Jeremias 13, 23. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Olha a nossa realidade, olha as nossas escolhas. Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Graças a Deus, o Espírito Santo empodera a nossa vontade, suscitando em nós um anseio por Deus. É o Espírito que provoca em nós o arrependimento, o lamento pelo pecado e o desejo de retornar a Deus para dele receber o dom da salvação. Nós não podemos compreender plenamente a maneira pela qual o Espírito Santo prepara a nossa vontade para produzir fé. Nós podemos dizer que recebemos a salvação de Deus porque, claro, nós escolhemos receber essa salvação. Mas, irmãos, devemos afirmar também que a fé é só possível porque existe a iniciativa divina na obra do Espírito Santo. De modo que não podemos e nem devemos nos orgulharmos da nossa fé. Romanos 3:27 deixa esse ponto muito claro e eu quero ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 3, versículo 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. O resultado da resposta humana à graça é que nós somos radicalmente reorientados e passamos a ter tanto um novo status quanto uma nova vida. E aqui vem um ponto importante. O que seria esse novo status em Cristo? Novo status. O que é isso, pastor Adolfo? Irmãos, o novo status em Cristo é por demais rico para ser englobado por apenas um termo. Entre as muitas expressões usadas na Bíblia para descrever a realidade do novo status em Cristo, as principais são justificação, reconciliação, perdão, adoção e santificação. Esses termos têm uso e significado bíblico distintos. Então vamos passar por cada um deles agora. Falemos sobre justificação. Irmãos, a palavra justificação vem do ambiente do tribunal. Nós somos considerados criminosos e somos denunciados como culpados no tribunal de Deus. E mesmo que queiramos alegar inocência em termos de observância externa da lei, a própria lei denuncia os nossos motivos e os nossos desejos e despedaça qualquer uma de nossas defesas. Leiamos sobre isso. Romanos capítulo 7, versículo 14, deixa claro exatamente quem nós somos. Romanos 7, 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas após essa confissão, há uma agitação no tribunal. O nosso advogado, Jesus Cristo, se levanta e fala em nosso favor. Sabe o que ele faz? Em vez de concordar com a nossa morte, ele apresenta a sua própria morte. Embora ele conheça a nossa desobediência,
aponta para a sua obediência. Em vez dele exigir a nossa justiça, ele nos cobre com a sua própria justiça. Sim, amigos, ele se levanta como nosso representante, como nosso substituto, e por causa dele o veredicto é pronunciado: absolvido. Nós ficamos livres das acusações da lei que previamente nos condenavam. Irmãos queridos, isso é justificação pela graça mediante a fé. E eu quero reforçar esse conceito lendo Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Romanos capítulo 3, você está com sua Bíblia ainda? Por favor, Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é justificação. O segundo ponto que envolve o novo status, reconciliação. O que será reconciliação? Irmãos queridos, vez após vez, Deus tomou a iniciativa de se aproximar de nós. Em 2 Coríntios 5,18, quero ler esse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, há algo muito importante. 2 Coríntios 5,18. Você precisa ler esse texto e sublinhá-lo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, reconciliação é a restauração de uma comunhão pessoal com Deus através da união com Cristo. Por outro lado, a reconciliação é uma função sacerdotal que une o céu e a terra por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Essa reconciliação sacerdotal teve início imediatamente após a queda do ser humano, tendo como fundamento o prometido sacrifício resgate, pois o Cordeiro de Deus estava destinado a ser entregue para ser morto antes da criação do mundo, como diz 1 Pedro 1,20. Todavia, o ser humano permanece alienado. Ainda abriga sentimentos de culpa pelo comportamento e ações que levaram ao rompimento do relacionamento com Deus. A nossa postura de seres humanos acaba alimentando a hostilidade com Deus. Porém, um dia, o desespero de sua situação e a magnanimidade de Deus tocou o coração humano. Assim, o ser humano tornou-se para Deus, voltou-se para Deus e a reconciliação aconteceu. Que bênção! O ato objetivo da reconciliação de Deus foi levado a termo através do sangue propiciatório e expiatório do sacrifício voluntário de Cristo Jesus, seu Filho. Portanto, Deus é o provedor e o recipiente da reconciliação. Outro elemento importante da salvação e do novo status é o perdão. Esta palavra, irmãos, está relacionada ao mundo das finanças. De acordo com a parábola dos dois devedores, nós somos confrontados com um débito impagável. Nunca poderemos restituir. O nosso débito, o pecado, é tão grande, irmãos, que não há esperança alguma de cobri-lo. Eu queria me referir a isso indo para Mateus capítulo 18, aliás, Mateus capítulo, 18, versículos 25 a 35. Mateus 18, capítulo 18, versículos 25 até o 35. O que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 18, versículos 25 a 35? É a parábola do servo que não queria perdoar. Nesta parábola, nós encontramos um Deus capaz
de perdoar muito mais daquilo que nós imaginamos que merecemos. O que significa tudo isso? Em meio ao nosso desespero, Deus livremente cancela o débito mediante Jesus Cristo. Como é que nós sabemos disso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Este é um texto que você deveria também sublinhar na sua Bíblia. Antes de tudo, leio 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Após seu sacrifício, toda a nossa conta foi totalmente paga. E quando nós aceitamos isso, passamos a desfrutar do status de quem não deve nada, porque os nossos pecados foram perdoados. Amém por isso. E então agora podemos perdoar aqueles que nos devem, porque se Deus nos perdoa, nós podemos conceder perdão. Irmãos, uma vez perdoados, somos adotados como filhos de Deus. Esse conceito de adoção origina-se nas relações familiares. Nós estamos em condição miserável. Nós somos órfãos num mundo hostil. Estamos à procura de um lar. Um lugar que nos aceite. Um lugar para pertencer. Como diz o apóstolo Paulo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12. Então, um dia fomos adotados. O nosso pai completou todas as formalidades da adoção, pagando o preço da adoção total para fazer um de seus filhos. Bonito isso. Eu quero ler Gálatas 4, 5, que mostra de fato o que eu acabei de mencionar. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Agora, o ponto seguinte, irmãos, é uma ideia fundamental no perfil daquele que já recebeu um novo status. Qual que é? Filhos de Deus, adotados por Ele, devem viver em santificação. Esta palavra, santificação, é usualmente empregada no ambiente do santuário e denota crescimento em direção ao ideal divino. Na Bíblia, esta palavra frequentemente aponta para o novo status, dedicação e consagração. E aí você pode conferir esse aspecto em Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2, 1 Coríntios 6,1 e Efésios 1,1. Um ponto importante, irmãos, é que a santificação representa um novo status e uma nova responsabilidade. Porque agora somos filhos e filhas do Rei do Universo, devemos viver da maneira que convém ao status da nobreza. Claro, filhos do rei não podem viver como qualquer pessoa. Havendo sido defendidos e resgatados no tribunal, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar, demonstramos gratidão pelo modo como vivemos. A santificação, irmãos, denota em primeiro lugar consagração ao Deus Santo, a fim de servir aos seus santos propósitos. Um exemplo disso foi quando Israel teve que se santificar no Monte Sinai, a fim de entrar em aliança com Deus. Vamos conferir esse tema? Êxodo capítulo 19, versículo 10, trata desse assunto. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Vejamos a postura do povo antecedendo o encontro com Deus. Êxodo 19, 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos. Algumas pessoas se perguntam: pastor Adolfo, como é possível a santidade? Irmãos queridos, a santidade ética diante de Deus não é uma virtude que pode ser doada por qualquer pessoa ou produzida por certo ritual ou adquirida por comportamento moral. Não. A santidade é a essência absolutamente única da divindade e, portanto, só pode ser recebida
quando se recebe Deus na vida. Neste sentido, é importante lembrar que no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, os termos santificação e santos indicam primariamente o estado redimido daqueles que pertencem a Deus. E a partir dessa base, desenvolvem o significado de uma santidade ética. Outras pessoas podem perguntar, pastor Adolfo, será que podemos cooperar, colaborar em nossa santificação? O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos lembra que, conquanto a santificação seja obra de Deus, o crente que é santificado ou consagrado a Deus é agora convidado a cooperar e, desse modo, ajudar na efetuação do ato de Deus de pô-lo à parte, de consagrá-lo. Neste caso, a vontade do cristão desempenha um papel importantíssimo na santificação moral. A nossa vontade, antes de Cristo, estava dominada pelo pecado, por Satanás. Ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos conscientemente entregar e submeter a nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e do Espírito Santo. Irmãos, não podemos controlar as nossas emoções, as nossas inclinações, mas somos chamados a controlar a vontade, submetendo-a à vontade de Deus. Na vida santificada, irmãos, o caráter passa por um processo de desenvolvimento. E o que isso quer dizer? O desenvolvimento do caráter moral sempre envolve dois elementos: a escolha consciente e pessoal de fazer o que é correto, de acordo com a luz recebida, e a obediência aos ditames da consciência em ação concreta. A despeito da submissão da vontade a Deus, entretanto, nada na vida santificada é automático, nada. É necessário que a nossa vida em Cristo receba alimento todos os dias, bebida santificada todos os dias, exercício que contribuam para o nosso desenvolvimento. O que o apóstolo Paulo diz a respeito disto? Eu quero ler Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 16. Olha que interessante a orientação inspirada oferecida pelo apóstolo Paulo. Efésios 5, 16. Aliás, começando pelo versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E o 17 ainda, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você percebe? Existe aqui um desafio à cognição. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Devido a que Cristo não somente nos redime do pecado, Ele nos redime para Deus, então a santificação é uma exigência de quem foi salvo por Deus. Agora que não estamos sozinhos, pois pertencemos à família celestial, procuramos honrar a nossa nova família. Porque Deus chamou-nos à parte do mundo, não mais podemos manter o nosso velho estilo de vida. Isso é importantíssimo. E nesse sentido, gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Olha só. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Podemos dizer que uma pessoa que experimenta a salvação, experimenta a nova vida em Cristo. Esse novo status em Cristo está inseparavelmente relacionado a uma nova vida. O dom da salvação, recebido pela fé, nos faz
novas pessoas. A iniciativa divina de amor evoca em nós uma resposta de amor. Pela graça de Deus, somos mudados progressivamente, aos poucos, à semelhança de Jesus Cristo. Esta mudança, irmãos queridos, tem diversas dimensões e eu queria falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, a pessoa que experimenta a salvação experimenta um novo nascimento. Sabe que ninguém pode desvendar completamente os mistérios do novo nascimento. Porém, graças ao trabalho do Espírito Santo em nós, podemos nascer de novo, podemos ser regenerados, de acordo com João 3, 4 a 8. Mas alguém pode perguntar, o que é nascer de novo? Irmãos, nascer de novo é uma mudança fundamental na direção de nossa vida. É uma mudança em nossas atitudes e em nossos valores. Nós retemos a nossa individualidade, claro, mas agora ela não é mais autocentrada. Não mais alimentamos o nosso ego. Em vez disso, servimos a Deus e servimos ao próximo. E notem, a restauração é mental, física, social e espiritual. Podemos conferir isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Em lugar de ansiedade, em lugar de conflito interno, nós temos, diz Filipenses 4:7, nós temos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Além disso, nós honramos Deus em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e o apresentamos como sacrifício vivo em serviço, diz Romanos 12, 1 e 2. Além disso, irmãos queridos, também ocorre uma restauração nos relacionamentos interpessoais. Em que sentido? Passamos a ver a todas as pessoas como Deus as vê, sem valorização ou preferência de raça, classe social, sexo ou religião. Nós valorizamos as pessoas pelo que elas são e porque elas são redimidas por Jesus Cristo. Procuramos compreender as circunstâncias que mudaram sua vida. Nos preocupamos pelas pessoas com o mesmo sentimento de Cristo. Amigos queridos, também ocorre a restauração de nosso relacionamento com o mundo físico. É isso mesmo, faz parte do processo de restauração recuperar o domínio, não exploração, o domínio na natureza. Nós devemos administrar o mundo criado como um dom de Deus para nós. Em segundo lugar, irmãos, a nova vida em Cristo é uma vida de crescimento. Crescimento. A nova vida implica em crescimento em Cristo. À medida que nos relacionamos com Cristo, a imagem de vida em nós é progressivamente restaurada, diz 2 Coríntios 3,18. Esse processo é comumente chamado santificação, embora a Bíblia se refira a ele de variadas formas. Como diz o apóstolo Paulo, aliás, eu quero ler esse texto, Efésios capítulo 4, versículo 15. O que diz o apóstolo Paulo sobre isto? Gálatas, Efésios capítulo 4, versículo 15. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz, Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Até quando? Até alcançarmos, diz Paulo, a altura espiritual de Cristo. O crescimento espiritual, irmãos, é percebido, é refletido em nossas palavras e em nossas ações. Nossas boas obras, no entanto, são o resultado da salvação e não o meio para a salvação. Além disso, o crescimento em Cristo envolve um novo relacionamento com a lei de Deus. Em vez de ofender-nos com as instruções divinas, em vez de procurar evitá-las, agora nos agrada fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus. Você acha isso interessante? Olha aqui, ó, Salmo 48. Olha que coisa extraordinária a percepção do salmista em relação à lei de Deus. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Que coisa extraordinária. Ao fazer a vontade de Deus, desenvolvemos a capacidade de obedecer e, desse modo, crescemos na compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos,
A nova vida envolve certeza. É isso mesmo. A nova vida em Cristo envolve segurança. Eu gostaria de ler Hebreus, um texto extraordinário que nos dá a razão pela qual deveremos ter certeza no processo da salvação. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22. Falando do acesso à presença de Deus. Hebreus 10, 19 e 22. Abra sua Bíblia, por gentileza, acompanhe. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Irmãos queridos, a nossa salvação foi assegurada pelo mais decisivo ato divino da história, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que foi Ele quem começou a boa obra em nós. Ele não vai nos deixar sozinhos na luta. Sabemos que se colocamos a nossa confiança em Deus, irmãos, Ele vai nos segurar pela mão, Ele vai nos auxiliar, Ele nunca nos deixará. Não somente Deus em Cristo fez o sacrifício de uma vez por todas, por nossos pecados, mas agora, como lemos em Hebreus 10, agora, neste momento, temos um grande sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele faz lá? Ele vive sempre para interceder por nós, para enviar ajuda oportuna diante do trono da graça. Esse texto é extraordinário, Hebreus 7, 25, Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos queridos, deixa eu perguntar algo importante para você. Por que podemos falar da certeza da salvação? Tem muita gente que tem dúvida. Não sei se eu sou salvo. Tem muita gente que acha que dizer eu sou salvo agora, me sinto salvo, é um orgulho, uma arrogância espiritual. Não, irmãos. Quando alguém diz eu sei que eu sou salvo, não está falando dos seus méritos, está falando da eficácia do sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque a salvação está assegurada em Cristo. Portanto, se você está em Cristo, se você se sente perto dele, fale com segurança e com certeza, eu sou salvo pela graça de Deus. Finalmente, a nova vida envolve louvor. Devido ao que Deus fez por nós, sabe o que nós demonstramos? Filipenses 4:4. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Um pouquinho antes do que estamos lendo, antes de Hebreu. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Como não louvar, irmãos? Como não louvar aquele que em cada experiência da nossa vida, na escuridão, às vezes na luz, nos dilemas, como não louvar aqueles que estão conosco? E, aliás, Hebreus capítulo 13, voltando ao livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha que texto extraordinário, Hebreus 13, 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Irmãos, como é que não vamos louvar? Claro que temos que louvar. Deus está sempre conosco, o tempo inteiro conosco. Como não louvar aquele cujo jugo é leve? Como não louvar aquele que nos dá descanso? Mateus capítulo 11, aliás, eu quero ler esse texto extraordinário, você o conhece, mas vale a pena. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A nossa aula está chegando ao fim e eu queria ler ainda mais um texto do apóstolo João, 1 João capítulo 3, indo para
indo para o finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, que resume muito daquilo que foi dito hoje nesta aula. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Irmãos queridos, agora a nossa devoção é falha, imperfeita. Os nossos desejos são confusos. Agora sabemos em parte. Agora estamos cercados por dúvidas no meio da paz, decepções no meio da alegria. Agora, a nossa obediência é dificultada pela nossa fragilidade. Porém, um dia, seremos semelhantes a Ele. Como podemos ver nesta aula, a dinâmica da salvação centraliza-se na justiça de Deus, do Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo. A justiça de Deus engloba todas as nossas necessidades. A justiça de Deus nos leva da culpa para a justificação, do pecado para a santificação, da alienação para a restauração e a glorificação. A justiça de Deus traz a mudança decisiva da escravidão do pecado para a vida nova em Cristo, da escravidão do medo à alegria no Espírito. A salvação vem do Senhor. E é isso que eu quero ler, finalmente, em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. A salvação não é uma teoria apenas. A salvação não é um conceito apenas. A salvação é uma experiência, como diz o livro Nisto Cremos. Que você e eu experimentemos a salvação em Cristo a cada dia. É isso que nos capacita e nos dá forças para cumprir a missão até quando Jesus voltar. Amém.